Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende aí do horário que você estiver assistindo este vídeo, estiver assistindo aí esta aula da nossa disciplina Direito Penal 3, professor Jonathan falando aqui com vocês. Pessoal, eu já dividi aí o grupo dos trabalhos, né? Eu acredito que todos já conseguiram visualizar, todos já viram lá qual é o tema da sua dupla, né? O tema da sua dupla é tranquilo, você vai fazer uma narrativa, uma classificação doutrinária do mesmo modo que a gente trabalha em sala, aquela situação, objetividade jurídica, conduta, execução, traçar os exemplos que foram ali solicitados. E assim, é bem bacana. Claro que é bem cansativo, é maçante, é estressante. Uma altura dessa ainda tem prova para ser feita, né? Vocês já estão aí praticamente malucos de tanto assistir vídeo. No começo era áudio e depois já passou para vídeo, e agora o vídeo também já enjoou. Não sei vocês, mas eu já estou cansado desse negócio de gravar vídeo, mas a gente tem que seguir aí da forma que tá. Eu acho que se voltar agora acaba sendo pior. Eu acredito que parar não vai ser uma solução viável, né? Então, de modo que eu já quero, né, falar com você. Tá difícil, tá complicado para todo mundo, mas vamos tentar levar aí, porque isso não vai durar a vida toda, né? Isso a gente não pode parar no meio do caminho, que se parar a gente fica naquela situação de retorno, é bem mais complicado, tá certo, gente? Na aula passada nós falamos com vocês a respeito do crime de calúnia, tá? E aí eu vou tentar seguir aqui agora com os artigos de difamação e de injúria. E aí você pode ter certeza que nesse meio aí você vai escutar um papagaio gritando, você vai escutar um cachorro latindo, você vai escutar o cara do ovo passando, né? Eu tô gravando aqui bem perto do horário dele passar, daqui a pouco ele vai passar anunciando o tempero, mas eu preciso gravar essa aula e seguir com vocês. Bacana? Então aí, na medida do possível, se você ouvir aí, vai ser um papagaio gritando, um cachorro latindo, mas não vai atrapalhar aí a sua aula. Bacana? Pessoal, difamação. Nós falamos na aula passada a respeito do crime de injúria. Me permita só abrir o Código Penal aqui rapidinho. Eu esqueci de deixar aberto aqui. Na aula passada nós falamos sobre o crime de calúnia, né? Caluniar alguém, imputar fato falso definido como crime. Isso aí está lá no artigo 138. Bacana, isso aí eu acredito que não ficou tão complicado. Acho que deu para você poder pegar aquela ideia, porque a ideia central lá da calúnia é justamente aquilo: você caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então a grande situação da calúnia é você vai imputar em outra pessoa, né? Você vai imputar para outra pessoa um fato, e aí tem que ser um fato, seja esse fato verdadeiro ou não, mas seja um fato falsamente, ou seja, fato definido como crime. Então você imputou um fato. Se é um fato, pressupõe uma coisa específica. Então é aquela situação de que você vai falar, por exemplo, que Edgar foi o responsável pelo assassinato de, Pedro Bosa. Então Pedro Bosa era um traficante lá do Rio de Janeiro que morreu queimado no micro-ondas por Edgar. Você está imputando isso, e se você estiver imputando isso, você está imputando um homicídio, e aí você nem sabe às vezes se isso aconteceu ou se não aconteceu. Se você imputa esta conduta a Edgar, você está obviamente praticando um crime de calúnia. Então nós não vamos nos ater hoje à calúnia, até porque nós vamos avançar para o crime de difamação. Pessoal, difamação ainda nós vamos trabalhar com fato. Só que agora fatos ofensivos à reputação. Fatos agora que obviamente não constituem crime. Porque se constitui crime, a imputação será do artigo 138, será do crime de calúnia. Então veja, o artigo 139 vai dizer para nós a seguinte redação: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, né? Vai ter os benefícios da Lei 9.099, como transação penal, como suspensão condicional do processo. De início, cumpre a gente ainda observar que a difamação é o quê? É você imputar a alguma pessoa um fato ofensivo à sua reputação. Larga o papagaio que está aí. Esse bicho é doido. Estou até vendendo. Se alguém querer,
depois você me liga que eu te entrego ele. Então veja, a imputação aqui é de um fato, só que um fato ofensivo à reputação. Você vai, na verdade, atribuir um adjetivo negativo, uma qualidade negativa àquela pessoa. Veja que lá naquela conduta anterior, você agora está dizendo o quê? Você estava dizendo lá no 188 que o Edgar era responsável pelo quê? Edgar é responsável pelo homicídio de Pedro Bosa que ocorreu no dia tal e tal e tal. Beleza, você está atribuindo a ele um fato falso definido como crime. Bacana, não tem dúvida. Na difamação, por exemplo, que você pode pegar aquele colega seu da sua sala, que você vai saber quem é, Arles vai saber, aquele que estava lá no fundo da sala, olhando no espelho, os braços deles dessa forma e querendo ser, né, mais forte do que todo mundo. Veja, você agora vai dizer que esse colega gosta de sair com travestis. Fala assim, olha, fulano adora sair com travesti. Inclusive, menino, largou a namorada. O cara deixou a namorada porque gosta de sair com travesti. Depois que começou a malhar, começou a sentir o efeito dos hormônios aí agora e tal. E ele agora pegou esse gosto peculiar. Inclusive, sai toda semana, né, com uma amiga minha que também aí é desse ramo. Então veja que você agora vai estar trazendo o quê? Uma qualidade, né, um fato ofensivo à reputação. Veja que o fato da pessoa sair ou se prostituir com travestis não constitui crime. Pode aqui entender o quê? Um fato ofensivo à reputação da pessoa. De repente, né, isto é uma ofensa. Claro, gente, que nós estamos aqui falando de uma situação que vai gerar uma ofensa, tá? Tem uma situação que vai gerar uma ofensa. Ao mesmo, por exemplo, se você agora imputa a esse seu amigo uma outra conduta e essa conduta é um crime, é a calúnia. E lembre daquele exemplo que eu te dei na aula passada. Se você imputar uma contravenção penal a alguém, não vai ser calúnia, vai ser uma difamação, certo? Então, pessoal, aqui a objetividade jurídica também continua sendo a honra objetiva da vítima perante terceiros, tá? Por quê? Porque aqui ainda vai ter aquela situação da exceção, de notoriedade, coisa e tal. Mas veja, veja, o que nós precisamos compreender aqui é o seguinte: objetivamente, a honra da pessoa vai ser atingida. Por que eu estou te falando honra objetiva? Porque no próximo crime que nós vamos estudar, no crime de injúria, por exemplo, já vai ser a honra subjetiva. É aquela questão, é a autoestima, é aquilo que a pessoa acredita de si. Então aqui nós estamos falando de um fato ofensivo à reputação. Bacana? Tenha esse ponto aqui bem peculiar. Inclusive já caiu até em prova, por exemplo, uma certa feita, a seguinte narrativa: fulano gosta de pegar coisa alheia. Fulano gosta de pegar coisa alheia. Você está imputando um fato ofensivo à reputação dele. Por quê? Porque existe um entendimento doutrinário que para ser a calúnia você precisa imputar um fato falso definido. E um fato seria: fulano subtraiu coisa alheia de ciclano, certo? Você iria determinar essa conduta. Então, muito cuidado com esse ponto limiar, mas lembre sempre que difamação está relacionado a fatos ofensivos à reputação e, claro, que esses fatos não sejam considerados crimes, porque se esses fatos ofensivos forem criminosos, nós teremos uma calúnia. Como é a conduta, gente? A conduta consiste na imputação de fato ofensivo à reputação, desde que não seja crime, é aquilo que eu te falei. E aí pode ser mediante gestos, mediante insinuações, mediante até ação reflexa, tá? Então a execução é por gestos, é por insinuações, por situações reflexas. Muito cuidado com isso aqui, é perfeitamente também possível na forma escrita, principalmente hoje na era da informática. É muito comum que se tenha isso via WhatsApp, via Instagram, via Facebook. Então o que acontece? Essas situações também são punidas. Então o que você precisa lembrar é que a forma de execução é muito variada. É muito diferenciada uma da outra, então são várias as formas de
cometimento. Então, lembre, por gestos, por insinuações, na forma escrita, na forma falada, por situações reflexas. Às vezes, né, aquela situação reflexa, você não fala, mas você toma uma atitude a demonstrar aquilo que você queria falar, certo? Quem pratica esse crime comum, praticado por qualquer pessoa, mas lembre, qualquer pessoa que não seja o quê? Aquele inviolável, né? Lembra daquela inviolabilidade dos parlamentares, a inviolabilidade do presidente da República, a inviolabilidade, e aqui entra a sua inviolabilidade de advogado. Aqui entra a sua inviolabilidade, porque o artigo 7º do Estatuto da OAB diz que o advogado está imune à injúria e à difamação. Lembrando que ele não está imune à calúnia. Então aqui será sujeito ativo qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que não seja inviolável. Bacana? Sujeito passivo. Gente, qualquer pessoa, tá? Lembrando que, ao contrário da calúnia, na calúnia é perfeitamente punível a calúnia contra os mortos, e aqui não. Aqui não é possível a difamação contra os mortos. Mas lembre de uma situação que vai valer tanto aqui quanto lá na injúria. Muito cuidado. Não é possível se caluniar, ou melhor, não é possível se difamar o defunto. Você não vai difamar o falecido, mas muito cuidado. Você pode difamar alguém fazendo menção a um familiar dele morto. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Para você poder não ficar quebrando cabeça e depois tomar aí uma representação nas costas. Então vamos lá. É possível difamação contra mortos? Não, em regra não e nunca não. Lembrando sempre dessa situação, e uma situação reflexa pode acontecer, mas diferentemente lá na calúnia não. Na calúnia é perfeitamente possível a calúnia contra os mortos. Então, na difamação, você tem como sujeito passivo qualquer pessoa, menos quem? Com exceção da pessoa morta. Bacana? Vamos lá? Consumação e tentativa. Quando é que se consuma esse delito? Tá? Quando é que se consuma esse delito? O crime se consuma quando um terceiro toma conhecimento. E aqui cabe observar que existe doutrina também que defende que a pessoa jurídica, esqueci de falar, mas existe uma doutrina que defende que a pessoa jurídica pode ser vítima tanto de difamação quanto de calúnia. Tá? Então anote isso aí. Então quando é que se consuma? Se consuma, gente, quando o terceiro toma conhecimento. Lembrando o seguinte, que aqui nós temos uma conduta formal e aqui é independente se vai ocorrer o dano ou não à reputação da vítima. Veja, se ocorrer o dano à reputação da vítima, beleza, houve o exaurimento da conduta. Agora esse crime se consuma no momento em que a terceira pessoa toma conhecimento daquela situação difamatória, daquele fato ofensivo que vai difamar a vítima. Então, lembre o seguinte, se for na forma escrita, é perfeitamente admissível a tentativa, isso é pacífico na doutrina majoritária. Agora, lembre daquela outra situação que eu acabei de te falar. O crime é formal. Se ele é formal, ele não exige o resultado naturalístico. O que é isso? Ocorreu a difamação, o terceiro tomou conhecimento, o fato está consumado. Você não vai precisar que aquela vítima sofra dano na sua reputação. Se a vítima sofreu dano na sua reputação, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o exaurimento da conduta. Nada mais além disso. Mas se não ocorreu o dano à reputação da vítima, mas houve o conhecimento do terceiro, o fato está devidamente consumado. Bacana? Então aqui nós estamos punindo o quê? Aqui no crime de difamação se pune o tipo subjetivo aqui é o dolo direto ou o dolo eventual. Tá? Não tem que se falar aqui em forma culposa. Aqui é aquilo que nós chamamos de ânimos difamandi. Ânimos difamandi, ou seja, vontade de difamar. Tá? Se houve uma situação que se caracterizaria de forma, digamos, culposa, o agente não vai ser punido, porque esse tipo penal não prevê a forma culposa. Então lembre sempre que um dos requisitos para que se tenha a punição do crime culposo é a previsibilidade. Se não há previsão, não há por que se falar em punição. Joia? Tranquilo até aqui? Vamos avançar?
Pessoal, exceção da verdade. Lembra que no crime de calúnia é possível a exceção da verdade? Aqui no crime de difamação, a regra é não existir. Mas a lei trouxe uma exceção e me permita fazer a leitura para você no parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Pegadinha de graça na sua prova. Isso às vezes cai nas provas, coloca o situação que sofreu a difamação, ele atribui a qualidade de funcionário público a esta pessoa, diz que ele é servidor público, diz que ele é funcionário público, mas tome muito cuidado. Para se admitir a exceção da verdade, esta difamação ela tem duas situações. Tem que estar relacionada ao exercício da função e, claro, a pessoa tem que ser funcionário público. Então, só para você tomar cuidado aqui na parte finalzinha do parágrafo único que diz: se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa às suas funções. Ou seja, para admitir a exceção da verdade na difamação, são dois requisitos: a vítima ser funcionário público e o fato ser ofensivo relacionado à sua atividade, ao exercício da sua atividade. Muito cobrado isso em prova, porque na maioria das vezes ele traz para você uma situação onde o agente, onde a vítima vai ser funcionário público, mas não vai estar relacionado às suas atividades. Então a injúria, a difamação ali não vai estar relacionada às suas atividades. Se não estiver relacionada às atividades, o simples fato de ser funcionário público não garante a exceção da verdade. Então eu vou repetir: a exceção da verdade, gente, é apenas se a vítima for funcionário público e se as ofensas forem relacionadas ao exercício desta função. E aí, só para que você já tenha um conceito alargador, eu vou lá no artigo 327 e vou falar com você o quê? O conceito de funcionário público para fins penais. Aí fica bacana para você ver o exemplo na prova. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então aí tem lá no artigo 327 o conceito de funcionário público. Dá uma olhadinha lá, tá? Para que você não tenha nenhum problema. Lembre sempre, se a injúria, ou melhor, corrigindo, se a difamação não estiver relacionada ao exercício da função, não vai caber a exceção da verdade. Fui olhar aqui no código aqui e acabei ficando sem atenção e falando errado. Mas vamos lá, avançando aqui com você. Então, gente, a exceção da verdade é admitida em uma única hipótese: se o agente for funcionário público e se esta difamação estiver relacionada ao exercício das suas atividades. Joia? Até aqui tá tranquilo? Então, vamos avançar. Exceção de notoriedade, da mesma forma que nós falamos lá na calúnia, tá? É admissível a exceção da notoriedade? Sim. Por quê? A exceção da notoriedade, gente, é admitida tanto no crime de calúnia quanto no crime de difamação, porque é aquela situação que já é de domínio público, já é de conhecimento público, todo mundo já comenta, todo mundo já falou, inclusive até a própria vítima já nem mais se reporta isso, se importa com isso, ela já deixa transcorrer em uma normalidade. Se já é assim, não tem por que se falar em uma punição. A ação penal aqui é uma ação penal privada, artigo 145 do Código Penal. Gente, ação penal privada. O agente tem 6 meses do conhecimento da vítima, tem 6 meses do conhecimento da autoria do fato para promover a devida queixa-crime, para promover o andamento desta situação. Caso contrário, vai ocorrer o efeito da decadência. Grave esse nome: decadência é perda do direito de ação. Então aqui, se o agente perde esses 6 meses para promover a queixa-crime, ele está sofrendo o efeito da decadência, que é a perda do direito de ação. Grave isso aí. Bacana? Gente, então de difamação é isso.
é bem tranquilo esse artigo. Lembrando, claro, que não corre o crime nem de injúria, nem de difamação, nem de calúnia, né? Quando houver aquela situação final que eu falei lá no material que eu mandei para vocês, no material de calúnia, né? Se houver ânimo jocante, que é o ânimo de brincar, ânimos consulente, que é a intenção de aconselhar, ânimos narrante, que é aquele fato da testemunha, ânimos defendente, que é a intenção de defender direito, e ânimos corrigente, que é a intenção de corrigir. Nesses casos nós não teremos nem injúria, nem calúnia, nem difamação. Então, só recapitulando, nós falamos do 138, falamos do 139 e agora nós vamos avançar para o 140. O 140, gente, que vai falar sobre o crime de injúria, tá? Eu preciso avançar um pouquinho com você. Se o vídeo ficar um pouquinho grande aí, você toma um refrigerante, toma um suco, principalmente uma Coca-Cola, para você poder ter, tá, um ponto a mais e ficar mais forte para poder abrir os olhos e suportar estas aulas aqui. Vamos lá. Injúria, gente. Injúria agora é o que? A injúria, nós vamos falar da honra subjetiva. Então, aqui na injúria, nós temos agora objetividade jurídica, o que? A honra subjetiva. E aqui você precisa prestar atenção, porque honra subjetiva é aquela questão da autoestima, é aquilo que eu penso sobre a minha própria pessoa, tá? É a minha dignidade, é o meu decoro, e aqui vai ter muita peculiaridade. Então veja, aqui o que é que seria a injúria? A ofensa dirigida aqui é uma violação subjetiva. Aqui não se trata de um fato, mas de uma emissão de um conceito depreciativo. Gente, se nós falarmos de um fato e esse fato falso for definido como crime e você imputou alguém, nós temos a calúnia. Se nós falarmos de um fato, mas um fato que não seja crime, mas seja um fato desonroso, nós falamos de difamação. Agora, se nós falamos de qualidades negativas, aquela situação que você passa pelo seu colega e chama ele de fedido, né? Você passa e fala: ah, fulano, seu fedorento, ah, safadinho, ah, sua piranha. Veja, essas situações podem constituir a injúria. São situações que vão ofender a moral daquela pessoa, que ela pensa dela. Aquela situação própria, a minha autoestima, é algo que vai abater a minha dignidade, é algo que vai abater a minha autoestima. Veja que aqui esse fato não precisa ser um fato desonroso, aqui não precisa ser, digamos agora, por exemplo, um fato definido como crime, porque aí senão nós teríamos uma calúnia ou uma difamação, respectivamente, mas sim uma situação, gente, que vai ofender a honra subjetiva. Bacana? Então vamos lá, sujeito ativo. Quem é sujeito ativo? Qualquer pessoa, com exceção daquelas pessoas que são o que? Invioláveis. E aqui já entra uma pegadinha maçante na prova. A autoinjúria é crime? Em regra não. A autoinjúria não é crime, salvo se essa autoinjúria constituir em um outro crime. Então, de repente, o agente está se auto-injuriando, mas ele brada ser filho, por exemplo, de um traficante. Ele brada ser filho de um criminoso. Aí ele está ofendendo a honra do pai. Então, aí ele está praticando o crime. Bacana? Mas se for auto-injúria pura, simples e exclusiva, aí não temos nenhuma situação de injúria. Bacana? O advogado, nesse caso, também está imune à injúria, né? O advogado está imune à difamação e à injúria. Quem pode ser sujeito passivo? Aqui, sujeito passivo. Você agora vai excluir quem? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode ser vítima desse crime, até porque pessoa jurídica não tem autoestima, não tem honra subjetiva. Os mortos não podem ser injuriados, mas vale a mesma observação que eu te disse. Uma pessoa viva pode ser injuriada em detrimento do morto. Ou seja, você chamar a mãe, né, falecida de cafetina das filhas. Ora, as filhas serão ofendidas, tá? Então, se as filhas serão ofendidas aqui, a injúria, obviamente, vai ser contra as filhas, até porque a mãe já está falecida. E, claro, qualquer pessoa capaz de entender aquelas ofensas. Tem que ser pessoa capaz de entender as ofensas, por quê? Porque vai atingir a honra.
a honra subjetiva. Se a pessoa não é capaz de entender aquela ofensa, né, nós podemos aí depois analisar qualquer outro tipo de crime, menos esse crime de injúria. Bacana? Pessoal, como é a conduta? De que forma isso acontece? Da mesma forma da calúnia e da difamação. Como é que isso acontece? Consiste em ofender, insultar pessoa determinada com palavras ofensivas, gestos ou sinais, inclusive até por omissão. Existem doutrinadores, por exemplo, que dizem que aquela situação vexatória de que você ir falar com uma pessoa e estender-lhe a mão e aquela pessoa recusar aquele aperto de mão seria uma injúria na forma ofensiva, porque te deixou com vergonha, né, ali em meio a várias pessoas, ou seja, você se sentiu rejeitado, você se sentiu hostilizado. Né? Existe aí essa corrente doutrinária que defende isso aí e tem ganhado até uma proporção muito grande. Certo, pessoal? Então, só para que fique bem claro, no crime de injúria, nós temos a imputação de conceitos negativos sobre a vítima. Pois assim, se o fato constituído for crime, vai ser uma calúnia. Se o fato for desonroso, nós teremos aqui uma difamação. Eu me lembro de uma situação que quando eu logo comecei a dar aula, né, eu lembro de uma sala que tinha uma menina e aí o pessoal falava muito a respeito do odor dessa menina, né? E aí eu sei que depois dessa aula ninguém mais quis fazer esse tipo de brincadeira e tal, e realmente era uma situação bem constrangedora, que no início ela até levava na graça, mas tinha horas que ela saía da sala, chorava, então assim, é bem no limiarzinho, né, da conduta. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Bacana? Vamos lá. Tipo subjetivo. O dolo não tem dolo, bota com sono já. Não tem forma culposa. Aqui tem dolo eventual e dolo direto. Bacana? Quando é que se consuma, gente? Quando a vítima toma conhecimento da injúria. Olha aí a pegadinha. Aqui, meu amigo, sou eu, vítima, que tenho que tomar conhecimento. Eu tomei conhecimento, o fato está consumado. Claro que a doutrina também vai defender que se for uma injúria na modalidade escrita, vai ter uma tentativa. Mas o que é que eu quero te dizer? Quero te dizer o seguinte, que se o terceiro soube ou não, é irrelevante. O terceiro tomar conhecimento é relevante para a consumação de quê? É relevante para a consumação da calúnia e da difamação. Da injúria, não. Da injúria se consuma quando a vítima toma o devido conhecimento. Beleza? Toma o devido conhecimento. Então vamos avançando aqui. A tentativa, se for na forma escrita, é bacana, é tranquilo. Exceção da verdade, exceção da notoriedade. Aqui não vai se admitir nem exceção de verdade, nem exceção de notoriedade. Por quê, gente? Porque aqui é uma honra subjetiva. É o que o cara pensa de si, é o amor próprio. Se é de conhecimento das pessoas ou não, é irrelevante, porque o fato de ser conhecido de outros não autoriza eu a aceitar aquela conduta, né? Ninguém garante que aquela situação que todo mundo conhece, todo mundo sabe, não ofende a minha honra subjetiva, não ofende a minha questão, né, subjetiva aqui desta honra. Então veja, exceção da verdade, exceção da notoriedade, só é para os crimes de calúnia e difamação e não entra para o crime de injúria. Vamos avançando aqui. Para a gente finalizar, o parágrafo 1º vai trazer para nós uma possibilidade de perdão judicial. Eu disse uma possibilidade, mas o que prevalece na doutrina é que, preenchidos os requisitos, o juiz tem que aplicar esse perdão judicial, tá? Claro que tem a corrente minoritária que defende que o pode é algo condicionante e a própria lei fala do pode, tá? Mas eu já quero que você memorize isso aí, que existe uma corrente doutrinária que defende justamente isso, mas tem prevalecido na doutrina de que, se preenchidos os requisitos, o juiz tem que conceder aí a aplicação do perdão judicial. Quando é que isso acontece? Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Veja, aqui nós temos a situação de provocação. A vítima foi quem provocou. Se houve uma provocação e essa provocação foi demonstrada, houve uma provocação e, obviamente, ali o camarada fez uma reação ali,
Quando o ofendido de forma reprovável provocou, aí, meu amigo, vai se aplicar o perdão judicial para quem? Para aquele que revidou, tá? O cara provocou, ele levou. Ele provocou, ele levou. Agora, no caso de retorção imediata, é o seguinte: a vítima vai revidar com outra injúria. Aqui a vítima não provoca nada, ela apenas reage a uma injúria com outra injúria. É uma retorção chamada retorção imediata. Nesse caso aqui, o perdão judicial vai se aproveitar tanto para a vítima que reagiu, quanto para o agente que agiu inicialmente, tá? Então é o que o parágrafo 1º quer dizer para nós de provocação e de retorção. Avançando com vocês, nós ainda temos o parágrafo 2º, que vai falar sobre a injúria real. Injúria real é aquela que envolve vias de fato. Injúria real é aquela que envolve violência. Parágrafo 2º diz assim, olha, consiste em violência, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou por meio empregado se considerem aviltantes. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente. Veja que vai ocorrer uma acumulação de pena. E claro, aqui é aquela situação, o camarada ele vai te humilhar, ele vai atingir você, por exemplo, ele vai cuspir no seu rosto, ele vai dar um tapa, aquela situação de forma ultrajante, é um puxão de cabelo, é um beliscão. Essas situações são consideradas injúrias reais. E claro, se esta violência constituir um crime, por exemplo, de lesão corporal, o agente vai sofrer a lesão corporal, por exemplo, lesão corporal leve, vai sofrer a lesão corporal leve e também a injúria. Claro que há uma doutrina minoritária que defende que seria o bis in idem, mas prevalece que não, prevalece esse concurso aí para as penas serem somadas até pela própria disposição legal. Bacana? Tá tranquilo? O que eu quero compreender e trazer para você é o seguinte: a doutrina e a jurisprudência pacífica, que se essa violência aqui, aviltante, for uma via de fato simples ou uma mera contravenção, vai ficar absolvida, tá? Para se ter a pena cumulativa aqui, tem que ser a violência, tem que ser um crime, ou seja, uma lesão corporal pelo menos. Bacana? Joia? Vamos lá? Gente, aqui mora o maior perigo dos crimes contra a honra. É nessa última modalidade que eu vou falar com vocês, nesses 32 minutos finais aqui desse vídeo. Injúria qualificada pelo preconceito, ou a chamada injúria racial. Parágrafo 3º diz: se a injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora da deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pessoal, veja aqui o seguinte: você não pode confundir a injúria qualificada pelo preconceito com o crime de racismo. O racismo está lá na Lei 7.716 de 89. As principais diferenças, eu quero que você compreenda o seguinte: se você atingir uma pessoa determinada, você visa atingir pessoa determinada, ofendendo aquela determinada pessoa, tá, referente à sua raça, referente à sua cor, nós falamos aqui do crime de injúria racial. O crime de injúria racial, ele é afiançável, ele é prescritível e de ação pública condicionada à representação. Já o crime de racismo, ele é imprescritível, inafiançável e de ação penal pública incondicionada. Mas você tem que ter muito cuidado com o seguinte: o STJ vem adotando o seguinte posicionamento, que o crime de injúria racial e o crime de injúria racial e que o crime de racismo são similares no tocante à imprescritibilidade. Eu até coloquei no material de vocês um julgado lá do Distrito Federal, que é o mais recente que tem, que é justamente isso, que considerou que a injúria racial está na seara dos crimes do racismo, que traz um rol exemplificativo, tá? Então tome muito cuidado. Se a sua prova te perguntar o posicionamento do STJ, o posicionamento do STJ é que a injúria racial é imprescritível, conforme também o racismo. Se a questão de falar, conforme expressamente traz o Código Penal, o Código Penal fala que ela é prescritível, tá? Então veja, para o STJ, se a questão de falar do STJ, você vai entender que que a injúria racial é equiparada ao racismo. Mas se falar conforme o Código Penal, tem aí a diferenciação. Eu vou trazer para você um exemplo e aí você vai conseguir ver esta diferenciação. Veja o seguinte:
Você vai xingar alguém, tá aí no seu material. Você vai xingar alguma pessoa fazendo referências à sua cor. Isso é injúria, neguinha, neguinho. Tá? Veja, você está ofendendo. Claro, gente, se isso não tiver um outro ânimo, estamos falando de ânimos de injuriar. Se for naquelas outras situações de brincadeira, de forma carinhosa, claro que isso não vai gerar o crime. Mas veja, se você xingar alguém fazendo referência à sua cor. Agora, vou te dar um outro exemplo. Você impede alguém de ingressar na sua festa por causa da sua cor ou por causa da sua opção religiosa. Tá? Imagine você que Edgar vem todo bonito para a festa e ao chegar na festa, uma determinada pessoa fala bem assim, né? E tem uma pessoa na sala que tudo dessa pessoa é falar da religião do pobre do Edgar. E aí, não é nem religião, né? De falar da situação lá da qual o Edgar faz parte. E aí a pessoa chega, agora o Edgar vem todo arrumado para a festa, com convite e tudo, mas ao chegar, o dono da festa fala assim, não, eu mandei o convite, mas depois eu lembrei, você faz parte de determinada repartição, você faz parte de determinado grupo de pessoas, aqui você não entra, e você não vai entrar. Veja que nesse fato, o pobre do Edgar foi vítima de quê? De racismo, porque ele foi impedido de entrar naquela festa, tendo como negativo o quê? O grupo social a que ele pertence, um grupo a que ele pertence. Então perceba aí essa diferença. O STJ traz essa equiparação quanto à imprescritibilidade, tem muita crítica na doutrina, mas você precisa saber que se a questão de falar conforme o STJ, ele é imprescritível. Se te falar conforme o Código Penal, ele é prescritível. Tá? E para a gente avançar, os crimes do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, aqui do crime de injúria, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. O injúria simples é ação penal privada. E para a gente encerrar, eu quero te falar sobre os crimes contra a honra e a internet. Só uma única observação. Os crimes contra a honra e a internet, eles se consumam no momento em que foi enviada a mensagem, tá? Então, veja, a consumação ali ocorre no local de onde partiram as ofensas. Então, se as ofensas saíram aqui de Itamaraju com destino a São Paulo, o fato foi consumado aqui. Bacana? Um forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida é só você mandar aí uma mensagem. O vídeo ficou um pouquinho longo para não cortar e perder ali aquela emoção da gravação que já estava. Bacana? Então nós temos aí 2 artigos, 139 e 140, falando com você sobre difamação e de injúria. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.